Nesse vídeo de hoje aqui, ó, uma explicada sobre esse tema de distância entre dois pontos. A gente vai dar uma breve explicada aqui sobre esse tema, para a gente entender melhor e conseguir fazer os exercícios, tá? Eu tô aqui com um livro que vocês têm aí. O primeiro caso que vocês estão vendo aqui no exemplo é da distância entre dois pontos que estão paralelos. A linha que separa os dois é paralela ao eixo horizontal, né? Tanto nesse caso de ser paralelo ao eixo horizontal quanto ao eixo vertical, o eixo X ou o eixo Y, você está vendo que a distância entre os dois ela é paralela aos eixos, qualquer um dos dois. Nesses dois casos, para a gente calcular a distância, né, basta que a gente veja aqui a coordenada que não é igual. Por exemplo, aqui você tem o ponto A, menos 1 e 1, e o ponto B, 3 e 1, correto? Repare que eu tenho aqui 1 e 1 na coordenada em Y, 1 e 1, ou seja, no eixo Y, que é aqui a altura, nesse caso, tanto o ponto A quanto o ponto B estão na mesma posição, um para cima, um para cima. Então, eles estão paralelos ao eixo X. Quando isso acontecer, para calcular a distância, basta que eu pegue exatamente o X, que é o 3 aqui no B, e o menos 1 no 1, e fazer a diferença. 3, que é o deslocamento final, menos 1, que é o deslocamento inicial, que é o ponto inicial aqui. Então, a gente vai ter 3 menos 1. Para descobrir a distância, é só fazer a diferença, né? Se eu tivesse que fazer a distância entre 3 e 1, era só fazer 3 menos 1, que daria 2. 2 de distância. Como é menos 1, o procedimento não muda. Só que tem que lembrar que tem um sinalzinho aqui, ó. 3 menos 1. Para descobrir a distância, basta que eu subtraia. 3 menos 1. E aí eu vou ter aqui, ó, 3 menos 1, 4. Menos com menos, mais. Então, 3 mais 1, 4. Da mesma forma, eu vou encontrar a distância aqui, ó, entre os pontos A e B. A é 2 e 4, e B é menos 2 e menos 2. Repare que a coordenada em X é igual, ó, menos 2 e menos 2. Então, vou me preocupar com a coordenada em Y. Repare que no A é 4 e no B é menos 2. Então, de novo, faria a diferença. 4 menos 2. Tá aqui, ó. 4 menos 2. Menos com menos, mais 4 mais 2, 6. Então, a distância entre A e B é 6. E, de fato, ó, olha para cá. Daqui do 0 para cá são 4 unidades de distância. E do 0 para o menos 2 são mais 2 unidades de distância. Pessoal, isso aqui está em módulo porque a distância não tem sinal positivo ou negativo. É simplesmente a distância entre A e B. Então, a distância aqui é 6, distância total. Ok? Bem, agora, reparem esse caso aqui, ó, essa distância entre A e B. Repare que essa distância, essa reta aqui, é a distância entre A e B. Ela não é paralela nem ao eixo X, nem ao eixo Y. Então, quando não é paralela, a gente vai aplicar outra situação, outra regra. A gente tem aqui, ó, uma inclinação que, se eu pegar o deslocamento vertical e o horizontal, forma um triângulo retângulo. Então, para que eu encontre a distância A e B, basta que eu pegue essas duas medidas e utilize no teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a gente observar, o comprimento AP, que é esse cateto aqui, ele vai de 1 até 5. Então, a distância é 5 menos 1, 4. Se a gente for pegar esse outro cateto, ele vai de 5 até 2. Ou de 2 até 5. 5 menos 2, 3. Então, daqui para cá temos 3. Então, sabendo que esse cateto é 4 e esse cateto é 3, basta aplicar aqui no teorema de Pitágoras. Ficou assim, ó. Olha lá. Distância AB ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí a gente resolve encontrando 5. Mas o problema é que nem sempre, ou quase nesse tipo de situação, no que a gente está vendo agora, a distância entre pontos dadas as coordenadas, você não vai ter essa medida assim. A gente vai ter o seguinte, ó. Repare que nos problemas ele simplesmente deu as coordenadas do ponto A e do ponto B,
do ponto C e do ponto D. Então, como é que eu vou descobrir a distância só sabendo as coordenadas, sem saber exatamente a medida do cateto? Então, vamos ver como é que a gente faz essa parte agora. Aqui para o gráfico, tá? A gente pode facilmente verificar as coordenadas dos pontos A e B. Coordenada do ponto A. Primeiro a gente olha o eixo horizontal, que é 1. Depois olha o eixo vertical, que é 2. Então, ele vai 1 para a direita e 2 para cima. Então, a coordenada aqui é 1 e 2. Tá? E no ponto B, nós temos outra coordenada. Onde é que está o ponto B? Ele tem um deslocamento horizontal até o 5. Depois ele sobe até o 5 também. Então, a coordenada do ponto B é 5 e 5. Ok? Com essas duas coordenadas, vamos fazer o mesmo que foi feito aqui. Nossa missão agora é descobrir a distância entre A e B, só sabendo as coordenadas. Nós já sabemos que o cateto é 4, outro cateto é 3. Mas vamos pensar um pouco aqui, de onde vem esse 4 e onde vem esse 3, sabendo só as coordenadas. Será que eu poderia tirar esse 4 e 3 sabendo só as coordenadas? A resposta é sim. Repare uma coisa aqui nas coordenadas. Vamos lá. Repare que essa coordenada que é 4 é a diferença entre 5 e 1. Ok? E essa coordenada que é 3 é a diferença entre 5 e 2. Que é justamente a diferença entre os coeficientes do A e do B. Repare que no A, a coordenada em x é 1 e no y é 2. No B, a coordenada em x é 5 e em y é 5 também. A gente tem aqui, ó, vamos para o gráfico. Olha o A. 1 no x, 2 no y. 1 no x, 2 no y. O B, 5 no x, 5 também no y, está aqui. Então, sempre o primeiro termo aqui é a coordenada em x e o segundo termo é a coordenada em y. Tanto faz qual é o ponto, sempre tem essa ordem. Então, o que é que a gente faz para obter 4? Ó, x de B menos x de A. 5 menos 1, 4. Para obter o y, a mesma coisa. Y de B menos y de A. Aquela mesma regra que a gente viu inicialmente. Final menos inicial. Tá aqui, ó. Então, ó, como é que eu obtenho esse 4? É só pegar x do B menos x do A. Aqui, 1. Depois pegar o y do B menos o y do A e somar os dois. Usando a mesma regra de Pitágoras. Distância ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Só que nesse caso, quando você só tiver as coordenadas, você tem que fazer isso para obter os catetos. Ok? X de um menos x do outro. Final menos inicial. É igual vocês fazem as questões de física, tem muito da distância final menos a distância inicial, que é para saber a distância total, né? Entre outras situações. Então, ó, final de x menos inicial de x, mais final de y menos inicial de y. Então, vamos aplicar agora aqui. A distância de AB ao quadrado igual x do B, 5, x do A, 1. Então, y do B, 5, y do A, 2. Então, vocês podem reparar que vamos ter 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é exatamente o que a gente já sabia, porque estava visualizando o gráfico. Nem toda situação vai ser possível visualizar o gráfico, a gente vai ter só as coordenadas. Então, sabendo só as coordenadas, basta fazer essa pequena regra que a gente chega na equação, ok? Então, aqui é a mesma coisa, né? Quando a gente passa a potência para cá, vai ter a raiz. E, como já foi dito também, está em módulo, então não tem a parte negativa. Ok? Módulo é o valor absoluto, então a distância é 5, não existe distância negativa. É isso aí.